Deus, quem tá feliz, gente? Tá, dor compartilhado. Glória a Deus. Gente, hoje eu não vou falar para você virar pro irmão do seu lado. Não. Você vai falar, você vai profetizar na sua vida que hoje a palavra vai liberar sobre você uma unção diferente. Amém? Fala assim: hoje os meus olhos serão abertos para as infinitas possibilidades de Deus para a minha vida. Amém? E o meu cálice vai transbordar. Amém? Aleluia! Vamos celebrar o nosso Deus. Quem chegou nessa quinta-feira e pode falar assim com toda certeza: Deus está no comando da minha vida. Quem passou o domingo, a segunda, a terça, a quarta e chegou aqui hoje e falou assim: não tem como não ser Deus na minha vida. Porque se não fosse Ele cuidando de mim, quem seria eu aqui? Como diz, né? Na fila do pão, né, gente? Vamos orar para receber essa palavra. Senhor Deus, eis-me aqui, Deus, para ser, como meu marido falou, uma intérprete da Tua palavra. Deus, nós não fazemos nada além de colocar foco naquilo que o Senhor já nos trouxe há tantos anos atrás. Não é sobre, Deus, montarmos uma pregação, não é sobre eloquência, nem sobre a pessoa que está pregando, Pai. É sobre jogarmos luz nos detalhes, Pai, que às vezes passam desapercebidos na nossa rotina tão corrida. É sobre pararmos e olharmos para o verdadeiro sentido que é o Senhor na nossa vida. Obrigada, Deus. Que a sua palavra entre como uma flecha aqui no nosso coração e sobretudo na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Gente, hoje eu falo para vocês e foi muito bom porque o Bruno trouxe uma palavra. Eu nem sabia que ele ia trazer essa palavra de dízimos e ofertas, falando sobre a mulher samaritana, né? A palavra de hoje, o título dela é: as possibilidades que você não enxerga podem mudar a sua vida, né? E é engraçado, porque eu nem coloquei o texto aqui, mas vale comentar que essa mulher samaritana, ela estava enxergando ali a impossibilidade, né? De tantas coisas ali, do relacionamento, dos povos, daquela divisão. E Jesus estava trazendo para ela o mar de possibilidades, literalmente com a representatividade da água, trazendo para ela uma possibilidade de mudança de vida. E quando a mulher enxergou as possibilidades, ao invés de focar na impossibilidade, ela de fato viveu uma vida plena ali por diante. E eu queria que a mídia projetasse o texto aqui, lá em Gênesis 2, a partir do verso 16. Tá assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Bom, Deus fez tudo, né? Como a gente sabe, a história da criação, ela é muito didática, ela é narrada pra gente de uma forma muito ilustrativa e dá para imaginar Deus criando tudo lindo, maravilhoso, um jardim próspero, um jardim bonito, flores lindas, frutas maravilhosas, né? Água, tudo lindo, tudo maravilhoso. O encontro diário com Deus era um lugar perfeito, era o cenário perfeito. E Eva estava ali feliz, passeando pelo jardim, desfrutando do que Deus tinha para ela. Recém-casada, né? Eva era recém-casada, né, gente? Tinha acabado ali de chegar no mundo. Até que, lá em Gênesis 3, olha só, fala assim, vou ler aqui no computador. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Ou seja, levantou uma dúvida ali. Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: não, imagina, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, né? Ele trouxe uma ressalva apenas: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerão.
É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao seu marido que estava com ele e comeu. Bom, Eva, ela foi chamada, quando Deus cria tudo, ele chama Adão e Eva, né, que era a cooperadora dele, para governarem sobre tudo. Para governarem sobre os animais, sobre os bichos, desfrutarem do jardim, do relacionamento com Deus. E Eva, por um minuto, ela se viu sendo governada por uma voz. Uma voz que ela resolveu escutar. Ela estava vendo tudo perfeito. Ela estava olhando para a vida dela e falando, uau, nada me falta. Inclusive, quando a serpente vem questionar, ela fala, não, Deus não falou, Deus me proibiu de nada. Muito pelo contrário. Eva estava com o olhar certo até ali. Deus deu tudo para nós. Não é isso que vai fazer falta. E aí a serpente vem com uma dúvida, aquela sementinha e planta assim na cabeça dela. Será que isso aqui que Deus não quer que vocês acessem não é o melhor que vocês vão poder desfrutar? E aí acontece uma coisa que a gente carrega até hoje na nossa vida. A Eva, ela começou ali a olhar para a única coisa que faltava. Ela esqueceu de todo o resto que foi dado para ela. E ela começou a olhar a única coisa que faltava. E aí, ali no Jardim do Éden, gente, começou uma decadência nesse sentido do ser humano. E uma tendência arraigada em nós, que nós trazemos para a nossa vida, de sempre olhar para o que a gente não tem. De olhar para as impossibilidades. E não olhar para o que de fato a gente tem na mão. A gente tem tanta coisa, né? Eu falo assim, eu trago isso muito para minha casa. Quando a gente acorda, e uma vez eu escutei um pastor falando sobre isso. Ele falou que ele ficou hospedado na casa de umas ovelhas dele. E ele chegou no café da manhã e tinha aquela mesa maravilhosa. Tinha fruta, tinha pão, tinha suco, tinha tudo. E a esposa do rapaz queimou o pão de queijo. E ele ficou bravo porque estava recebendo o pastor. Poxa, queimou o pão de queijo. Né? E ele olhou para aquela mesa e falou, não, mas o pão de queijo não vai fazer falta. Olha, tem aqui o pão, tem aqui a fruta, tem aqui o presunto. Não é o pão de queijo que vai fazer falta. E quantas vezes nós temos deixado, gente, essa evidência saltar aos nossos olhos do que falta e não do que tem, não do que sobra, né? E isso virou meio que uma estratégia de Satanás, literalmente, que tem entrado nos lares assim de forma muito sutil. Vou dar um exemplo aqui para vocês bem didático. Você se casa com uma pessoa, você começa a namorar com uma pessoa, aí se apaixona com aquela pessoa. Você começa a sair com aquela pessoa, a conhecer. De repente, você não consegue mais ser deixado em casa. E aquela pessoa te deixando lá, indo embora. Você fala, eu preciso passar meus dias com essa pessoa. É ou não é assim o namoro, gente? A pessoa te deixa em casa, dá aquela tristeza, aquela vontade de ver a pessoa de novo. E aí, você resolve casar. Aí aquela festa maravilhosa e casa. De repente, começam a vir o quê? A rotina. Né? Ninguém contou pra gente que ia ter essa parte. E aí começam a vir as contas, a rotina, os problemas. Existe, né, gente? Você casa, você começa a ter uns problemas diferentes. É ou não é? E aí você aí a sua lupa vira pro defeito da pessoa. Aí você começa a ver só o defeito da pessoa. Aquela pessoa que te deixava em casa e você ficava com saudade, você já começa a amaldiçoar com a sua boca. Porque você começa a olhar para o que falta.
É ou não é, gente? É assim ou não é? Você resolve, aí você esquece do motivo principal, que é a construção da família. Você esquece. Quantos lares têm sofrido, gente, com adultério e pornografia? Porque o cônjuge não se satisfaz mais com o outro. Aí começa a achar que tem coisa melhor, que o que Deus deu para ele não é o suficiente. Quantas possibilidades nós temos dentro do nosso casamento em todas as áreas? Namorar mais, sair mais, conversar mais. Mas aí as pessoas começam a caminhar pelo caminho que leva você a achar que não tem essa possibilidade, que essa possibilidade tem com outra pessoa, não com seu cônjuge. É ou não é assim? Aí você resolve que você quer ter um corpo mais saudável. Aí você vai na nutricionista. Ela te passa uma lista de várias receitas que você pode comer, várias coisas que você pode ir no supermercado. Mas você sente falta de uma coisa que você não pode comer e que te faz mal. E aí você sabota o seu processo de ser mais saudável. Você sabota o seu processo de construir uma família santa, uma família firme. Porque nada é de graça, gente. Nem a graça é de graça. Alguém foi lá e pagou o preço? E a gente fica esperando as coisas virem fáceis para nós. Se não houver uma mudança de mentalidade da nossa parte com relação ao que já foi dado para nós, não vai para frente. Porque é muito engraçado, porque a gente tem que tomar um cuidado da gente não ir para o lado da religiosidade, gente. E a religiosidade deixa as pessoas ignorantes. Literalmente. Você começa a achar que um anjo vai ter que descer na sua casa e vai ter que falar para você perdoar aquela pessoa. Que você vai acordar com vontade de fazer o bem naquele dia. Mas Paulo mesmo fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Porque todos os dias nós temos que lutar com uma coisa que se chama mentalidade. Satanás, ele age, gente, de forma muito sutil na mentalidade da gente. E muito pouco se é falado sobre mentalidade. O que Deus fala? Se não vos transformeis, ele não fala, alguém vai transformar, ou até eu mesmo vou transformar. Você corra atrás de transformar a sua mente, se você quiser viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se quiser ficar no mesmo buraco, gente, fica. Mas não é isso, não é para isso que Deus nos chama. Olha, nós temos exemplos, vários exemplos bíblicos que nos mostram pessoas. Ó, o inimigo querendo agir, que está repreendido. Que nos mostram pessoas que tiveram suas vidas bagunçadas e até arruinadas, porque ouviram vozes externas. Eva é a primeira da fila. Eva perdeu o quê, gente? Acesso. Gente, Eva tinha relacionamento com Deus todos os dias. Eva não precisava preocupar com nada. E ela perdeu o acesso. Por quê? Porque olhou para a única coisa que não tinha. Parou de olhar para tudo que ela tinha. Porque ouviu uma voz. Sara. Gente, a gente vê o que está acontecendo no Oriente Médio. Por causa de Sara. Uma divisão. Porque ela antecipou. Ela olhou para o filho que ela não tinha. Esqueceu da promessa que ela tinha. Olha que forte isso. Olha como isso impacta até hoje as nossas vidas. Até hoje. Olha o que essa mulher, abençoada ela, gente, Sara, maravilhosa. Mas olha o que ela gerou. Em enxergar o que ela não tinha ao invés da promessa que ela tinha. E o exemplo para mim que é mais forte de todos, que eu falo assim, meu Deus. Judas andou com Jesus, comeu com Jesus, sentou aos pés de Jesus, aprendeu de Jesus e perdeu o céu, gente. Gente, essa é a tragédia do crente, perder o céu. Você pode perder tudo, mas não perde o céu, não.
E Judas andou com Jesus. Então não adianta a gente achar que está dentro da igreja, sendo doutrinado, se a nossa mente não estiver sendo transformada pela palavra que nós estamos ouvindo. Não adianta levantar a mão, ser o crente Wi-Fi, na igreja está pegando. Saiu da igreja, caiu o sinal. Já viu o crente Wi-Fi? Só pega na igreja o sinal. Saiu da igreja, o trem parou de funcionar. Quantos processos na nossa vida, e eu quero que vocês pensem, gente, porque eu acho que culto fé, culto hope, esses cultos, principalmente esses cultos da semana, são cultos de discipulado, de aprendizado, onde nós temos que sair daqui realmente com algo novo. Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e falar assim: Deus, fala comigo, porque se for para eu entrar aqui e sair daqui 10 horas da noite igual, eu fico na minha casa. Então ouçam com atenção, gente. Nós carregamos, e isso tem nome, essa busca é pelo prazer, pela facilidade, pelo atalho, pelo que parece mais fácil, mais suave. Tem nome, é o hedonismo. É você endeusar as coisas, é você trazer um foco maior para as coisas que nem tem tanta importância assim. Vocês olham, às vezes, eu sou assim, às vezes eu olho para situações, a gente julga, a gente olha quando a situação passa e a gente vê de outro jeito a situação quando passa. O que acontece? Nós somos colocados muitas vezes, gente, e o inimigo usa isso de forma muito corriqueira. Nós somos colocados, e eu creio que todas essas pessoas que estavam aqui, né, que eu citei, Judas, Sara, Eva, eles estavam em momentos vulneráveis. E quando nós somos colocados, gente, em posições de vulnerabilidade, quando eu falo de vulnerabilidade, eu falo, pode ser uma coisa biológica, uma coisa física, uma coisa emocional, pode ser fome, cansaço, estresse. A gente tende sempre a querer ir pelo caminho mais fácil. É na hora que nós estamos mais vulneráveis que nós precisamos ligar a nossa anteninha e ficar atento ao que está acontecendo, ao movimento. Porque o mundo espiritual, ele se move quando nós estamos fracos. Quando nós estamos vulneráveis. Prestem atenção nisso. Às vezes quando você está cansado, estressada, e chega o seu esposo, o seu marido, naquela hora, você fala uma coisa que você não poderia ter falado, seu filho. Ou então, você toma uma atitude que para voltar atrás para consertar, é muito difícil. Você quebra a confiança de alguém que era a única pessoa que você não poderia ter quebrado. Por um momento de prazer. Você quebra um ciclo. Às vezes, né, você está ali comendo direitinho, bonitinho, você, sei lá, você tem uma alergia e tal, mas aí você está ali, aquela pressão social, todo mundo, e você vai, come aquilo, você passa mal. Nós vamos enfrentar as consequências de tudo que a gente fizer. Né? Hoje a gente ouve a história de Eva, parece uma coisa tão ilustrada, mas ela viveu ali, ela teve um romper ali da maior aliança que ela tinha na vida dela. E ela sofreu, porque se a gente olha para a vida dela, foi uma desgraça depois. Os filhos dela, né? Que tragédia aquela família, Judas. E aqui, gente, eu falo com vocês sobre prisioneiros de impossibilidades. Quando nós somos prisioneiros das impossibilidades, nós caminhamos por esse caminho de vulnerabilidade. E nós colocamos a nossa guarda, nós entregamos o ouro para o bandido, literalmente. O que eu quero que nós pensemos hoje aqui, gente, vamos refletir sobre isso. Será que nós não estamos trocando coisas grandiosas por migalhas? Migalhas. Mendigos espirituais, quando deveriam estar governando com Deus. Deus nos chama para uma posição de governo.
E um dos maiores presentes, quando eu falo de estarmos fracos e vulneráveis, eu falo que o maior presente que nós recebemos da parte do Espírito Santo foi algo chamado domínio próprio. É muito importante nós entendermos, gente, o quão valioso é esse presente. E buscar na palavra, porque quanto mais a gente se alimenta, mais a transformação da nossa mente. Não esperando que com o passe de mágica eu acorde amanhã dominando as minhas vontades, mas todo dia matando a minha carne, literalmente. Matando a minha carne naquilo que me afasta da premissa, daquilo que realmente eu quero viver, vida plena, família forte, vida espiritual alinhada, tempo de Deus e o meu tempo ali, Kairos de Deus, vivendo o melhor de Deus, com um corpo forte, um corpo saudável. Isso tudo demanda, gente, de decisão diária. Não é achar que amanhã eu não vou querer mais comer açúcar. Um exemplo aqui. É realmente tomar a decisão de se cuidar melhor. São tantas coisas, né, gente, que a gente fala e que a gente às vezes deixa pra lá. Que a gente julga que tem outras coisas mais importantes. Tem assunto que nem é falado, porque parece futilidade, né? O autocuidado é um deles. E nós temos visto pessoas que não estão precisando de remédio, estão precisando se alimentar melhor, estão precisando parar de olhar tanto o telefone, estão precisando colocar os valores no lugar, estão precisando olhar para o que Deus já colocou na mão deles, né? E eu, para terminar, porque as palavras que Deus me dá, elas são rápidas e objetivas, não gosto de enrolar muito. Eu queria trazer coisas práticas aqui para vocês aplicarem na vida de vocês, para que vocês passem de fato a enxergar as possibilidades que vocês têm nas mãos. Eu não passei para a mídia, então eu vou ler aqui. 3 coisas, 3 princípios, que a partir de hoje, eu me comprometo a aplicar na minha vida. Quem mais? Não, mas esse amém de vocês. Quem mais, gente? Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor. Vamos, gente, celebrar o Senhor. Amém. Gente, a alegria do Senhor é a nossa força, hein? Vamos pôr a voz pra fora. Quando a gente era do mundo, ficava lá no choro os negócios, né? Vamos lá, bora lá. Bora lá que não acabou. Em Ezequiel 37:1, fala assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Essa história aqui, a maioria conhece, sabe que em uma visão o profeta chegou lá e estava cheio de ossos secos, e Deus falou com ele: profetize sobre esses ossos. Porque aquilo ali aparentemente sem vida iria se tornar um exército. Aí o Ezequiel ficou lá: não, tem jeito não. Como assim? O que ele fez? Ele profetizou. Ou seja, profetize. A palavra fala: a mão do Senhor está sobre mim. Quem aqui tem a mão do Senhor sobre si? Quem? Repete assim: a mão do Senhor está sobre mim. Amém. Então você, a partir de hoje, vai colocar você vai começar a profetizar nos cenários da sua vida. Você vai profetizar. E quanto mais improvável, mais forte você vai profetizar. Amém? Quero ver, hein? O outro é o seguinte: valorize o que você tem nas mãos. Segundo princípio. O primeiro é profetize. O segundo é valorize o que vocês têm nas mãos. E o terceiro, seja grato o tempo todo. E eu quero trazer aqui o versículo que fala assim, lá em João 6, de 8 a 11. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar, estavam ali quase 5.000 homens. E em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus
e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Então, valorize o que você tem nas mãos e seja grato em todo o tempo. Está nesse mesmo versículo. Aos olhos dos discípulos, o pão dava para todo mundo? O peixe dava? Impossível. E aos olhos de Jesus? Senta e serve. Não tem história. Obrigada a Deus, senta e serve. Olha, gente, Jesus nos chama a posicionamento vitorioso. A gente fala, a gente canta, sou filho de Deus, sou abençoado e tudo. Mas ao menor desafio, entrega o jogo inteiro. O que a gente aprende? Profetize, valorize, seja grato. Fala, profetize, valorize, seja grato. Profetize, valorize, seja grato. Mais uma vez, profetize, valorize, seja grato. E assim, nós vamos para a nossa casa hoje, profetizando, liberando palavras, agradecendo antecipadamente. Não é Deus faz na minha vida, é obrigada, Deus, que o Senhor já fez na minha vida. Deus, prospera a minha empresa. Deus, obrigada, porque o Senhor me deu a maior empresa nesse setor. Oh, Deus, muda meu marido, muda minha esposa. Oh, Deus, obrigada por esse homem, por essa mulher que o Senhor me deu. Obrigada por esse corpo saudável. Sabe o que está faltando, gente? Entusiasmo. Abençoar o que a gente já tem. Gerar vida. Parar de falar palavra inútil. A Bíblia fala que nós seremos julgados por cada palavra inútil. Palavra que não gera vida é palavra inútil. Guarda para você. Não libera, principalmente nas pessoas que você ama. Palavra que não edifica nos seus filhos. Se for para falar coisa ruim, fica calado. Amém? A partir de hoje, essa igreja vai aprender isso. Vamos orar, gente? Vamos ficar de pé para a gente orar nesse sentido? Eu quero orar, gente, nesse sentido específico. Amém? Deus, nós estamos aqui como igreja, unidade, irmãos. Deus, nós já ouvimos a Tua palavra. Nós conhecemos a Jesus. Nós somos filhos, Pai. E nós reivindicamos aqui hoje, Deus, tudo aquilo que é nosso por direito, Deus. Jesus fala... Parou o microfone. Jesus fala que não teremos que lutar com aquilo que Ele já... Amém. Tá vendo, né, gente? O mover é forte.